Olá, pessoal! Estamos dando continuidade ao nosso sexto módulo, que é sobre a introdução às macromoléculas. Veremos agora as proteínas. As proteínas, elas são moléculas orgânicas mais abundantes e têm estruturas e funções muito mais diversificadas que outras macromoléculas. Uma única célula pode conter centenas de proteínas, cada qual com suas funções. Ainda que as proteínas variem muito, todas são feitas de uma ou mais cadeias de aminoácidos. As proteínas elas têm diversas funções, por exemplo, estrutural, energética, enzimática, hormonal, entre outras. Agora a gente vai falar da estrutura básica de uma proteína, que é os aminoácidos. Os aminoácidos eles são monômeros que formam as proteínas, ou seja, uma proteína é feita de uma ou mais cadeias lineares de aminoácidos. Cada uma destas cadeias é chamada de polipeptídeo. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos encontrados nas proteínas. A estrutura básica de um aminoácido, que nem está na imagem aqui embaixo, pessoal, é um carbono central ligado a um grupo amina, que é o NH2, ligado a um ácido carboxílico e um átomo de hidrogênio. Por fim, a gente tem o grupo dos radicais, que vai determinar o tipo de aminoácido. Como a gente viu acima, existem 20 tipos de aminoácidos diferentes. Existem também os aminoácidos que não produzimos e precisamos ingerir de forma dietética. Por outro lado, temos aminoácidos não essenciais, que são aqueles que são sintetizados pelo nosso organismo. Agora a gente vai ver sobre a ligação desses aminoácidos, que é a ligação peptídica. As proteínas, elas consistem em uma ou mais cadeias de polipeptídeos. Essas cadeias são formadas por aminoácidos ligados em uma forma específica. A ordem dos aminoácidos é muito importante para determinar a sua estrutura e a função dos polipeptídeos da proteína que ele faz parte. Durante essa ligação, um ácido carboxílico reage com um grupo amina de outro aminoácido, liberando uma molécula de água. A ligação covalente que resulta entre os aminoácidos é chamada de ligação peptídica. Agora eu vou falar das estruturas das proteínas. A estrutura primária é o nível mais simples de uma proteína. Ela é simplesmente a sequência de aminoácidos de uma cadeia polipeptídica. O próximo nível de arranjo das proteínas é a estrutura secundária, que ela se refere à proteína dobrada sobre si mesma devido a interações entre os átomos da cadeia. A forma tridimensional de um polipeptídeo é chamada de estrutura terciária, que nem está na imagem ali. Esse arranjo é resultante principalmente das interações entre os grupos radicais dos aminoácidos que vão compor essa proteína. Muitas proteínas elas são constituídas de uma das três formas que eu falei. Porém, algumas proteínas de estrutura terciária se unem, dando origem à nossa última estrutura, que é a estrutura quaternária das proteínas. Por exemplo, a nossa hemoglobina. Existem duas formas de a estrutura modificar a sua função e a sua estrutura, pela mutação e pela desnaturação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a desnaturação. Cada proteína ela tem a sua forma, como a gente viu ali em cima. Se a temperatura ou pH do ambiente das proteínas são alterados, essas interações podem ser interrompidas, fazendo com que a nossa proteína perca sua estrutura tridimensional, secundária ou quaternária, e volte para a sua forma primária. Quando a proteína perde a estrutura e volta para a sua forma primária, sem a ruptura das suas ligações peptídicas, é chamada de desnaturação. Algumas proteínas podem voltar à sua forma tridimensional, contanto que a sua estrutura primária esteja intacta. Ela pode ser capaz de se redobrar
apenas se o estímulo que fez ela desnaturar seja retirado e voltando ao seu ambiente normal. O processo pelo qual a proteína volta à sua forma tridimensional é chamado de renaturação. Agora eu vou falar alguns tipos de proteínas e as suas funções. As proteínas podem ter funções enzimáticas. As enzimas elas atuam como catalisadores em reações bioquímicas no organismo, ou seja, elas vão acelerar nossas reações. Um exemplo de enzima encontrado no organismo é a amilase salivar, que quebra a amilose em açúcares menores. A principal característica das enzimas é a sua especificidade com seu substrato. Portanto, as enzimas a gente pode dizer que são como chave e fechadura. Elas têm um encaixe perfeito entre eles por causa da sua propriedade, que é a especificidade. Um dos fatores que está intimamente ligados à atividade enzimática é a temperatura e o pH. As enzimas têm temperatura ótima de atividade. Se essa temperatura é modificada para mais ou para menos, a atividade enzimática vai ser alterada. O mesmo acontece com o nosso pH. Por exemplo, a enzima pepsina, que é encontrada no nosso estômago. Essa enzima ela tem o pH em torno de 2, ou seja, ela é ácida. Se esse pH diminuir ou aumentar, a atividade enzimática da pepsina vai ser alterada. Agora, um segundo é os hormônios. Os hormônios eles são sinais químicos de longas distâncias liberados por células endócrinas. Eles controlam processos fisiológicos específicos, como o nosso crescimento, desenvolvimento, metabolismo e reprodução. Um exemplo desse hormônio em uma proteína é a insulina. É um hormônio muito importante que ajuda a regular os níveis de glicose no sangue. Agora, pessoal, vai estar alguns tipos adicionais de proteínas e as suas funções elas vão estar listadas aqui nessa tabela. Então, ela é uma tabela bem explicadinha, ela está no material de apoio de vocês para conseguir ajudar e é uma tabela resumida sobre o papel, exemplo e funções dessas proteínas, tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Anotem as suas dúvidas para conseguir tirar comigo, tá bem? Muito obrigada pela atenção de vocês e um ótimo estudo, tá bem? Tchau, tchau!